Bem, amigos, após o apoio cultural, nós voltamos a conversar com vocês. Para que vocês tenham uma ideia, hoje nós trouxemos uma pessoa muito importante, que é a nossa amiga Patrícia Calheiros. A Patrícia Calheiros tem uma especialidade, trabalha com beleza, mas ela também já foi premiada pela Globo, pelo um trabalho muito bonito que ela fez e continua exatamente dando continuidade a essa premiação, né, Patrícia? Que ela tem um salão de beleza em Messejana, ela faz transformações, né? Que aliás são muito bem feitas, e está trazendo aqui para Washington Soares. Você pode cumprimentar o telespectador e em seguida falar do seu trabalho, que é um trabalho que se pode elogiar, porque ela trabalha realmente bem, a figura dela já diz isso para vocês, certo? E então eu dou boa noite para você e fique à vontade, tá bom? Boa noite, Maria Amélia. Eu agradeço o convite, né? Realmente a Globo, ela assim, ela foi um grande avanço na minha profissão, né? Eu fui convidada para participar, representar. Foram 2 famílias chamadas para representar o Brasil nesses 50 anos, e a minha família foi agraciada por ser uma delas. Mas com certeza foi o meu trabalho que fez a Globo me enxergar, né? E assim eu me senti lisonjeada, até mesmo porque eu ganhei uma premiação, eu ganhei um carro, e por conta desse carro, o meu salão era super simples e continua sendo, né? O meu público sempre foi um público, aquele público que sua muito, entendeu? Mas que nunca deixa autoestima, nunca perde a autoestima por isso. E assim, como uma forma eu posso até dizer, como uma forma de gratidão pelas essas minhas clientes não terem me abandonado, porque pelo fato do seu crescimento, né? Do meu crescimento, de ter dado um pulo social. Também, porque assim, olha, a minha vida ela foi um pouco difícil, porque assim que eu abri o meu salão, com muito sacrifício, eu engravidei, e eu tinha vindo de 3 perdas, né? E assim, as minhas clientes, elas, mesmo eu não podendo tocar em química, elas não me abandonaram. Então, imagina, meu salão vai fazer 4 anos agora nesse mês, que eu considero isso até um presente de Deus também, essa oportunidade, com certeza. E assim, o meu salão vai fazer 4 anos, e em 1 ano eu consegui viver coisas maravilhosas, e as pessoas dizem que filho é bênção, e de fato, durante 3 anos da minha vida, as minhas clientes só me viram grávida. E quando eu consegui, né, ter os meus filhos, assim, foi uma chuva de bênçãos. Uma hora eu vi que você falou sobre Deus, assim, Deus, ele é muito precioso na minha vida, sabe? Então, o que foi que eu fiz? Eu vendi esse carro, né? Sim. E eu prometi a Deus que todo esse carro eu investiria para retribuir as minhas clientes. E como é que eu poderia fazer isso? Investindo no meu próprio salão, né? Na estética deles, apesar que ele estava localizado em frente a uma feira. Assim, o meu público sempre eu quis agraciar, porque as minhas clientes, na realidade, elas são as minhas celebridades, entendeu? Elas são a estrela, são elas que fazem eu ter um conforto dentro de casa, eu digo que elas são a madrinha dos meus filhos. Porque elas que conseguem alimentá-los, elas que não deixam faltar nada na realidade para eles, né? Então, e o mais interessante disso tudo é que no período da reforma, eu digo que as minhas clientes, elas estavam comigo na saúde e na doença e na riqueza e na reforma, porque foi muito interessante. Tinha uma hora que eu nem entendia. Enquanto eu estava fazendo a reforma no salão, eu atendi minhas clientes na calçada. E quero que você visse, assim, clientes que com tantos salões dentro da Messejana, de Fortaleza, elas estavam, assim, aceitando passar por aquilo. Então, se elas não ligavam, quem seria eu, né? Sabe,
para ligar, né, assim. É tanto que desculpa te interromper, isso aqui, Calçada da Fama, elas batizaram... Foi a sua calçada, né? Isso, elas batizaram a minha calçada do salão como Calçada da Fama, e de fato, elas são, eu digo que as estrelas são elas são as minhas estrelas. E são mesmo. Sabe, é muito interessante que as pessoas saibam, todas as coisas que acontecem espontaneamente em nossas vidas. É interessantíssimo, porque tem sempre um recado que você não sabe qual é. De repente as coisas tornam-se fáceis e você começa a caminhos abrirem para você de onde você menos esperava. Existem momentos que você está no auge de um tudo muito fácil, tudo muito... De repente é uma escassez natural, de que você procura alguém para te segurar e não acha. Mas se você tem, eu pelo menos a minha fé em Deus é na palavra, certo? Não como uma fé fanática, exagerada, piegas, puritana, não. Longe de mim ser puritana, certo? Eu fui uma jovem que usei tudo que as jovens de hoje usam numa época diferente da de hoje. Certo? Quer dizer, eu não me escandalizo com nada, a não ser com crimes absurdos, a infidelidade, no sentido amigo, a infidelidade que eu falo, mas é homem e mulher. Não é infidelidade de amizade, amigo que você ajuda, dá a mão, levanta-te do caos, do fundo de um poço, de repente ele se vira contra você. Pessoas que você abre portas e de repente elas fecham tudo para você. Quando você dá as costas, as pessoas falam. Dificuldades, momentos difíceis acontecem na minha vida, na sua, de qualquer ser humano, certo? Se fosse assim, as fortunas que nós conhecemos na história mundial, universal, dos homens mais ricos do mundo que chegaram a perder tudo, né? Isso fora do Brasil, e aqui no Brasil até no nosso estado. Nós temos histórias de pessoas que viviam super bem, de repente veio o caos, veio o infortúnio, todos se afastam. Uma vez eu fiz uma reportagem para a Tribuna no Ceará, quando eu trabalhava no jornal, tinha uma coluna bem expressiva, eu conversando com um homem muito importante aqui do Ceará, não vou citar o nome, aliás, ele até já se foi, não vive mais. Mas eu não vou citar o nome dele, porque ele é super conhecido. E ele me disse uma vez uma coisa muito importante, eu guardei comigo. Teve um homem riquíssimo, interessantíssimo, que era dono até de um banco, e de repente veio um infortúnio e arrancou dele jornal, banco, tudo. Eu procurei com meu marido, que na época era vivo, estar perto dele nas horas mais difíceis, não me afastei dele nem um segundo. Isso me deu uma segurança de que mesmo momentos difíceis que você passa, que todos nós passamos, não importa qual é o momento, se é emocional, psicológico, conjugal ou financeiro, são momentos difíceis e muito difíceis de você superá-los, que depende muito da sua força interior, certo? E então eu estava numa reunião fazendo essa entrevista e disse: olha, Maria Amélia, quando fulano, aí citou o nome, era riquíssimo, ele parecia verdadeiros urubus em cima dele. Quando ele perdeu tudo, eles se afastaram dele como se ele não existisse, certo? Então isso é uma coisa comum para os seres humanos interesseiros. Nós não vamos aqui dizer que ninguém quer ter um amigo. Todas as pessoas que são ricas, milionárias, devem continuar com suas fortunas. E nós temos que prestigiá-los, porque toda pessoa que cresce muito, traz benefícios para uma população, para um estado, para um país, se deve bater palma para elas e não querer o que é delas para você. Cada um de nós temos aquilo que merecemos ter. É verdade. Não é verdade? Olha, Maria Amélia, eu tô assim, eu tô até quase emocionada, porque você, assim, a gente não conversou muito sobre esse assunto e você quase tirou um monte de angústia que está dentro de mim. De fato, isso acontece, às vezes as pessoas chegam pra gente num momento de aproveitamento, né? Mas eu digo muito assim, eu e meu marido, nós somos só, assim, a gente tem 2 bebês.
E aproveitando você falando de Deus, assim, Deus ele é supremo na minha vida, entendeu? Assim, e eu digo muito para as pessoas, olha, Deus nunca me desamparou. Ele nunca me desamparou ao ponto de uma vez aparecer um depósito errado na minha conta quando estavam para cortar minha luz, entendeu? Então, assim, eu digo muito para as pessoas que eu vou até olhar aqui e falar, que eu gosto de olhar e falar no fundo dos olhos, para você que está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma fase ruim na sua vida, eu vou dar um recadinho. Deus não trabalha na angústia. Ocupe-se e não se preocupe. Espere e não se desespere. Porque no tempo certo, tudo dá certo. E dá mesmo. Olha, existem coisas tão surpreendentes nas nossas vidas que você nunca deve. Eu sou muito otimista, sempre fui. Mesmo na hora que eu poderia não ser, eu fui, certo? E é uma sugestão. Eu queria que você desse o seu interesse, o seu contato, e depois você vai vir aqui um dia fazer uma transformação ao vivo aqui na TV, tá bom? Com certeza, eu agradeço desde já, venho demais. E assim, eu posso falar também de uma grande empresa que está me apoiando. Pode falar. Gente, o estúdio Della Patti, ele... No momento ele ainda está na Messejana, mas eu acredito que na próxima semana ele já vai estar no novo endereço, que é na Washington Soares, no 4000 Mall. Eu vou estar dando o meu primeiro curso de design de sobrancelha no Centro Técnico da Keune. A Keune, ela é uma marca que vem crescendo muito aqui no Ceará, ela já é conhecida mundialmente. E o Estúdio Della Patti, o Instagram do estúdio é Estúdio Della Patti, do jeito que está escrito aqui. E eu convido a todas vocês que estão assistindo para ir no salão. Quem disser que viu essa entrevista, eu vou dar um grande desconto, né? E sigam @Estúdio Della Patti, curte lá a página. E obrigada a TV Mais pela oportunidade. Na segunda-feira passo o programa, tá certo? Tá bom, meu amor. E eu me candidata a idade nesse negócio do design de sobrancelha. Pronto, com certeza. O telefone dele, seu contato? O telefone é o 3472-6202. E o WhatsApp é 9, né? Que agora aumentou um número, 9, aí 8150-6955. Foi um prazer te ver até a sobrancelha. Ah, tá certo. Vamos marcar que eu quero fazer, viu? Tá certo, querida. Já achei um caminho para a minha sobrancelha. Obrigada. Deu certo, obrigada, dona.